Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introdução. Ensinamentos dos Vedas. Conferência dada por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, em 6 de outubro de 1969, no Conway Hall, Londres, Inglaterra. Senhoras e senhores, o assunto de hoje versa sobre os ensinamentos dos Vedas. O que são os Vedas? A raiz verbal sânscrita de Veda pode receber várias interpretações, mas o significado acaba sendo um. Veda significa conhecimento. Qualquer conhecimento que se aceite é Veda, pois os ensinamentos transmitidos nos Vedas são o conhecimento original. No estado condicionado, nosso conhecimento está sujeito a muitos defeitos. A diferença entre a alma condicionada e a alma liberada é que a alma condicionada tem 4 espécies desses defeitos. O primeiro é que ela não pode deixar de cometer erros. Por exemplo, em nosso país, Mahatma Gandhi era considerado uma grande personalidade, mas cometeu muitos erros. Mesmo quando estava nos últimos instantes de sua vida, quando seu assistente advertiu: Mahatma Gandhi, não vá à reunião em Nova Delhi. Tenho alguns amigos e fiquei sabendo que é grande perigo. Mas ele insistiu em ir e foi assassinado. Até grandes personalidades, como Mahatma Gandhi, ou o presidente Kennedy, ou outros tantos, cometem erros. Errar é humano. Este é um defeito da alma condicionada. Outro defeito: iludir-se. Ilusão quer dizer aceitar algo que não é. Maya. Maya significa aquilo que não é. Todos estão aceitando o corpo como eu. Se eu perguntar sobre identidade, alguém vai responder: sou o Sr. João, sou um homem rico, sou isso, sou aquilo. Tudo não passa de identificações corpóreas, enquanto que, na verdade, ele não é esse corpo. Isso é ilusão. O terceiro defeito é a propensão a enganar. Todo mundo está propenso a enganar os outros. Ele pode ser o tolo número 1, mas ainda assim quer se fazer passar por muito inteligente. Já comentei que ele está propenso a iludir-se e cometer erros, e no entanto ainda teoriza: acho que isso é isso, e isto é isto. O problema é que ele nem sequer conhece sua verdadeira posição e se atreve a escrever livros de filosofia, apesar de tantos defeitos. Eis sua doença. Ele vive enganando. Por fim, nossos sentidos são imperfeitos. Por exemplo, podemos nos orgulhar de nossos olhos. Sempre há quem desafie: você pode me mostrar Deus? Mas acaso essa pessoa tem os olhos para ver Deus? Sem os olhos, ela jamais poderá ver. Se de repente a sala escurece, você não consegue ver nem mesmo suas mãos. Logo, até que ponto você pode ver? Não podemos, portanto, esperar ter conhecimento, Veda, valendo-nos desses sentidos imperfeitos. Com todas essas deficiências, na vida condicionada, não podemos dar conhecimento perfeito a ninguém.
tampouco somos perfeitos. Por isso, aceitamos os Vedas. Talvez você possa dizer que os Vedas são o conhecimento hindu. Mas hindu não é nem uma palavra original da Índia. Não somos hindus. Nossa verdadeira identificação é Varnashrama. Varnashrama denota os seguidores dos Vedas, aqueles que aceitam que a sociedade humana se divide em 4 Varnas e 4 Ashramas. Existem 4 divisões da sociedade e 4 divisões da vida espiritual. Isso se chama Varnashrama. No Bhagavad Gita 4.13 afirma-se: estas divisões existem em qualquer lugar, porque foram criadas por Deus. As divisões da sociedade são Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Brahmana refere-se a uma classe de homens muito inteligentes que sabem o que é Brahman. De modo semelhante, os Kshatriyas, o grupo administrador, são a classe de homens inteligentes, situados logo em seguida. Depois vem os Vaishyas, o grupo mercantil. Essas classificações naturais se encontram em toda parte. Este princípio é védico e nós o aceitamos. Os princípios védicos são aceitos como verdade axiomática, pois não podem ter erro algum. Por exemplo, na Índia, aceita-se que o estrume de vaca é puro, apesar de ser o excremento de um animal. Há o preceito védico, segundo o qual, se alguém tocar em excremento, deve banhar-se imediatamente. Mas em outra passagem, afirma-se que o excremento de vaca é puro. Se você esfregar estrume de vaca num lugar impuro, esse lugar se purifica. Munidos com o bom senso, podemos argumentar que isto é contraditório. De fato, é contraditório do ponto de vista comum, mas não é falso. É um fato. Em Calcutá, um cientista muito famoso analisou o estrume da vaca e verificou que ela contém todas as qualidades antissépticas. Na Índia, se uma pessoa diz a outra: você tem que fazer isto, talvez a outra responda: o que você quer dizer com isso? Será esse um preceito védico? Tenho que segui-lo sem questionar? Os preceitos védicos não podem ser interpretados. Mas se você estudar em detalhe o porquê desses preceitos, acabará descobrindo que todos eles são corretos. Os Vedas não são compilações do conhecimento humano. O conhecimento védico vem do mundo espiritual, do Senhor Krishna. Outro nome para os Vedas é Shruti. Shruti refere-se ao conhecimento que se adquire ouvindo. Não é o conhecimento experimental. O Shruti equivale à mãe. Recebemos muito conhecimento de nossa mãe. Por exemplo, se você quiser saber quem é seu pai, quem melhor
lhe poderá responder: sua mãe. Quando sua mãe diz: eis aqui seu pai, você tem que aceitar isso. Não tem por que pesquisar para saber se ele é de fato o seu pai. Do mesmo modo, é necessário que você aceite os Vedas, caso queira adquirir algum conhecimento que ultrapasse sua experiência, seu conhecimento experimental e os seus sentidos. Fazer experiências é algo que está fora de cogitação. A experiência já está feita. Já se chegou a uma conclusão. A versão da mãe, como exemplo, tem que ser aceita como verdade. Não pode haver outra maneira. Considera-se que os Vedas são a mãe e Brahma é chamado o avô, o antepassado, porque foi o primeiro a ser instruído sobre o conhecimento védico. No início, a primeira criatura viva foi Brahma. Ele recebeu esse conhecimento védico e o transmitiu a Narada e a outros discípulos e filhos, os quais também o distribuíram a seus discípulos. Dessa maneira, o conhecimento védico é transmitido através da sucessão discipular. Confirma-se também no Bhagavad Gita que este é o processo pelo qual o conhecimento védico passa a ser compreendido. Se você fizer um estudo experimental, chegará à mesma conclusão, mas só para lhe poupar tempo, é melhor aceitar esse processo. Se você quer saber quem é seu pai e aceita como autoridade sua mãe, então tudo o que ela disser poderá ser aceito sem argumento. Há 3 tipos de evidências: Pratyaksha, Anumana e Shabda. Pratyaksha quer dizer evidência direta. A evidência direta não é muito boa, porque nossos sentidos são imperfeitos. Vemos o Sol diariamente e ele nos parece semelhante a um pequeno disco. Mas, na verdade, ele é maior, bem maior, que muitos planetas. Que valor tem essa visão? É óbvio que a experiência direta não é perfeita. Portanto, temos que aprender lendo livros. Então, poderemos compreender melhor o Sol. Em seguida, vem Anumana, conhecimento indutivo. A hipótese talvez seja assim. Por exemplo, a teoria de Darwin diz que pode ser desse jeito, pode ser daquele jeito, mas isso não é ciência. É uma sugestão e também não é perfeita. Mas se você recebe o conhecimento proveniente de fontes autorizadas, isso é perfeito. Quando você recebe uma programação elaborada pelas autoridades de uma estação de rádio, você a aceita. Você não a recusa, nem precisa comprová-la, porque a recebeu das fontes autorizadas. O conhecimento védico chama-se Shabda Pramana. Outro nome é Shruti. Shruti significa que esse conhecimento deve ser recebido através da recepção auditiva.
Os Vedas ensinam que, para compreender o conhecimento transcendental, temos que ouvir a autoridade. O conhecimento transcendental é o conhecimento que está além deste universo. Dentro deste universo está o conhecimento material. E além deste universo situa-se o conhecimento transcendental. Se nem ao menos podemos ir ao fim do universo, como então podemos ir ao mundo espiritual? Logo, é impossível adquirir conhecimento completo. Existe um céu espiritual. Existe outra natureza que está além do manifesto e imanifesto. Mas como saber se há um céu onde os planetas e seus habitantes são eternos? Todo esse conhecimento existe. Mas como você fará suas experiências para comprovar a verdade? Isso não é possível. Portanto, você tem que recorrer aos Vedas e obter o conhecimento védico. Em nosso movimento da consciência de Krishna, aceitamos o conhecimento transmitido pela autoridade máxima, Krishna. Todas as classes de homens aceitam Krishna como a autoridade máxima. Falo especificamente das duas classes de transcendentalistas. Uma é a classe dos impersonalistas, os Mayavadis. Em geral, eles são conhecidos como Vedantistas, liderados por Shankaracharya. E a outra classe de transcendentalistas são os Vaishnavas, como Ramanujacharya, Madhvacharya e Vishnuswami. Tanto a escola dos Mayavadis como a dos Vaishnavas aceitam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Shankaracharya era um impersonalista que pregava o impersonalismo, o Brahman impessoal. Mas o fato é que ele era um personalista disfarçado. Em seu comentário sobre o Bhagavad Gita, ele escreveu: Narayana, a suprema personalidade de Deus, está além desta manifestação cósmica. E ele voltou a confirmar: esta suprema personalidade de Deus, Narayana, é Krishna. Ele apareceu como filho de Devaki e Vasudeva. Ele mencionou especificamente os nomes do pai e da mãe de Krishna. Podemos ver que os transcendentalistas aceitam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Em consciência de Krishna, nossa fonte de conhecimento, o Bhagavad Gita, vem diretamente de Krishna. Publicamos o Bhagavad Gita como ele é, porque aceitamos o que Krishna fala sem nenhuma interpretação. Isso é conhecimento védico. Como o conhecimento védico é puro, nós o aceitamos. Aceitamos tudo o que Krishna diz. Isso é consciência de Krishna. E nos poupa muito tempo. Se você aceitar a autoridade ou a fonte de conhecimento correta, poupará muito tempo. Por exemplo,
No mundo material, há dois sistemas de conhecimento, indutivo e dedutivo. Pelo processo dedutivo, você aceita que o homem é mortal. Seu pai diz que o homem é mortal. Sua irmã diz que o homem é mortal. Todos dizem que o homem é mortal. E você não precisa comprovar. Você aceita como fato que o homem é mortal. Se quiser pesquisar para descobrir se o homem é mortal, você teria que estudar todos os homens. E talvez venha pensar que haja um homem que não morre, mas você nunca ouviu. Desse jeito, sua pesquisa nunca terminará. Em sânscrito, esse processo chama-se aroha, o processo ascendente. Se você quiser adquirir conhecimento através de algum esforço pessoal, utilizando seus sentidos imperfeitos, nunca chegará à conclusão certa. Isso não será possível. Há uma declaração no Brahma Samhita: procure andar no avião que viaja à velocidade da mente. Nossos aviões materiais podem voar a talvez uns 2.000 quilômetros por hora. Mas qual é a velocidade da mente? Sentado em casa, de repente você pensa na Índia, digamos, situada a 15.000 quilômetros de distância. E de imediato, a Índia aparece. Sua mente foi até lá. A velocidade da mente tem essa rapidez. Por isso se declara que se você viajar com essa velocidade da mente por milhões de anos, descobrirá que o céu espiritual é ilimitado. Não é possível nem mesmo aproximar-se dele. Por conseguinte, o princípio védico diz que a pessoa deve aproximar-se. E dentro deste contexto, enfatiza-se que este ato é compulsório. De um mestre espiritual genuíno, de um guru. E qual é a qualificação do mestre espiritual? Ele é quem ouviu corretamente a mensagem védica, transmitida pela fonte correta. E na prática, ele precisa estar firmemente estabelecido no Brahman. São essas as duas qualidades. Caso contrário, ele não é genuíno. Este movimento da consciência de Krishna é completamente autorizado pelos princípios védicos. No Bhagavad Gita, Krishna diz: a pesquisa védica tem como verdadeiro objetivo descobrir Krishna. No Brahma Samhita também se afirma: Krishna, Govinda, tem formas inumeráveis, mas todas elas são apenas uma. Não são como nossas formas, que são falíveis. A forma dele é infalível. Minha forma tem começo, mas a dele não. Ele é Ananta, e sua forma, ele tem ilimitadas formas. Não tem fim. Minha forma está aqui e não está em meu apartamento. Você está aí e não está em seu apartamento. Mas Krishna pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Ele pode ficar em Goloka Vrindavan
E ao mesmo tempo, ele está em toda parte, pois é onipenetrante. Ele é a pessoa original e o mais velho. No entanto, sempre que olhar para um quadro de Krishna, você vai ver um jovem de 15 ou 20 anos de idade. Jamais verá um ancião. No Bhagavad Gita, podem-se ver gravuras de Krishna como condutor da quadriga. Naquela ocasião, sua idade já tinha ultrapassado os 100 anos. Tinha bisnetos, mas parecia um rapaz. Krishna, Deus, nunca envelhece. Esse é seu poder supremo. E se você quiser descobrir Krishna, mesmo estudando a literatura védica, sua tentativa será um fracasso. É possível, mas muito difícil. A única maneira de aprender sobre Krishna é através de seu devoto, pois este devoto pode dar-lhe Krishna. Ei-lo, tome-o. Esta é a potência dos devotos de Krishna. Originalmente, havia apenas um Veda e não havia necessidade de lê-lo. As pessoas eram tão inteligentes e tinham memórias tão aguçadas que compreendiam-no mesmo após o mestre espiritual recitá-lo uma única vez. Elas imediatamente captavam todo o sentido. Porém, para as pessoas dessa era, Vyasadeva, há 5.000 anos, passou a escrever os Vedas. Ele sabia que, com o decorrer do tempo, as pessoas teriam vida curta, suas memórias seriam muito fracas e suas inteligências não muito aguçadas. Foi por isso que passou a ensinar esse conhecimento védico sob a forma escrita. Ele dividiu os Vedas em 4: Rig, Sama, Atharva e Yajur. Então, deixou-as a cargo de seus diferentes discípulos e pensou na classe de seres menos inteligentes, Stri, Shudra e Dvija Bandhu. Levou em conta a classe feminina e os Shudras, a classe operária, e os Dvija Bandhus. Dvija Bandhu refere-se àqueles que nascem em família elevada, mas não têm a devida qualificação. Um homem que nasce numa família de Brahmana, mas não tem qualificação brahmínica, chama-se Dvija Bandhu. Para essas pessoas, Vyasadeva compilou o Mahabharata, chamado a História da Índia, e os 18 Puranas. Compõem a literatura védica, os Puranas, o Mahabharata, os 4 Vedas em si e os Upanishads. Os Upanishads fazem parte dos Vedas. Por fim, na obra chamada Vedanta Sutra, Vyasadeva resumiu para os eruditos e filósofos todo o conhecimento védico. O Vedanta Sutra é a palavra final dos Vedas. Vyasadeva pessoalmente escreveu o Vedanta Sutra sob a instrução de seu guru, Narada. Ainda assim, Vyasadeva continuava insatisfeito. Esta é uma longa história, descrita no Srimad Bhagavatam. Então Narada
seu mestre espiritual, instruiu-o. Passa a explicar o Vedanta Sutra. Vedanta significa conhecimento último. E o conhecimento último é Krishna. Krishna diz que todos os Vedas servem para as pessoas compreendê-lo. Vedanta Krit Vedavid Eva Chaham. Sou o compilador do Vedanta Sutra e o conhecedor dos Vedas. Portanto, o objetivo último é Krishna. Explicam isso todos os comentários que os Vaishnavas tecem sobre a filosofia Vedanta. Nós, Vaishnavas Gauriyas, temos nosso comentário sobre a filosofia Vedanta, chamado Govinda Bhashya, escrito por Baladeva Vyadabhushana. De modo semelhante, Ramanujacharya tem um comentário e Madhvacharya tem outro. A versão apresentada por Shankaracharya não é um único comentário. Existem muitos comentários Vedanta. Porém, como os Vaishnavas não apresentaram o primeiro comentário do Vedanta, ficou-se erroneamente com a impressão de que Shankaracharya foi o único a fazer um comentário Vedanta. Ademais, o próprio Vyasadeva escreveu sobre o Vedanta um comentário perfeito, o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam começa com as mesmas palavras que abrem o Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yataha, e o Srimad Bhagavatam explica na íntegra este Janmadi Asya Yataha. O Vedanta Sutra apenas sugere o que é Brahman, a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquele de quem tudo emana. Este é apenas um resumo, mas tudo está explicado pormenorizadamente no Srimad Bhagavatam. Se tudo emana da verdade absoluta, então qual é a natureza da verdade absoluta? Isto está explicado no Srimad Bhagavatam. A verdade absoluta tem que ser consciência. Ele é autorrefugente, Swarat. Desenvolvemos nossa consciência e conhecimento, recebendo conhecimento que outros nos transmitem. Mas afirma-se que Krishna é autorrefugente. O resumo total do conhecimento védico é o Vedanta Sutra. E no Srimad Bhagavatam, o próprio autor explica o Vedanta Sutra. Por fim, pedimos àqueles que estão realmente em busca do conhecimento védico que tentem compreender a explicação de todo o conhecimento védico, recorrendo ao Srimad Bhagavatam e ao Bhagavad Gita. Nós estamos lendo do Sri Ishopanishad, com tradução e comentários por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Invocação. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Mudachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. Om, o todo completo. Purnam, perfeitamente completo. Adaham, este. Purnam, perfeitamente completo. Idam, este mundo fenomenal. Purnat, do perfeitíssimo. Purnam, unidade completa. Udachyate, é produzida. Purnasya, do todo completo.
Purnam, completamente, tudo. Adayam, tendo sido tirado. Purnam, o equilíbrio completo. Eva, mesmo. Avashishyate, permanece. Tradução. Deus, a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como por exemplo, este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado como todos completos. Tudo o que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo. Porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanam dele, ele permanece o equilíbrio completo. Significado. O todo completo, ou a suprema verdade absoluta, é a personalidade de Deus completa. Compreender apenas o Brahman impessoal ou o Paramatma, a superalma, é compreender de maneira incompleta o absoluto completo. A suprema personalidade de Deus é Satchitananda Vigraha. Compreender o Brahman é compreender seu aspecto Sat, que caracteriza sua eternidade. E compreender Paramatma é compreender seus aspectos Sat e Chit, que caracterizam sua eternidade e conhecimento. Mas compreender a personalidade de Deus é compreender todos os aspectos transcendentais Sat, Chit e Ananda. Eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ao compreendermos a pessoa suprema, visualizamos por completo esses aspectos da verdade absoluta. Vigraha significa forma. Logo, o todo completo não é desprovido de forma. Se ele não tivesse forma, ou se houvesse algum aspecto de sua criação que fosse superior a ele, ele não poderia ser completo. O todo completo deve conter tudo o que está dentro do limite de nossa experiência, bem como o que a ultrapassa. Caso contrário, ele não pode ser completo. O todo completo, a personalidade de Deus, tem potências imensas, todas as quais são tão completas como ele. Assim, este mundo fenomenal ou material também é completo em si mesmo. Os 24 elementos deste universo material temporário são coordenados de tal maneira a produzir tudo o que é necessário para a manutenção e subsistência deste universo. Não é necessário que alguma outra entidade faça um esforço em separado para tentar mantê-lo. O universo funciona em sua própria escala de tempo, que é estabelecida pela energia do todo completo. Quando essa programação termina, a manifestação temporária é aniquilada pelo arranjo completo do todo completo.
As pequenas unidades completas, ou seja, os seres vivos, recebem todas as condições favoráveis que as capacitem a compreender o todo completo. Todas as formas desprovidas de plenitude existem devido ao conhecimento incompleto do todo completo. A forma de vida humana é uma manifestação completa do ser vivo, sendo obtida após a evolução através de 8.400.000 espécies de vida no ciclo de nascimentos e mortes. Se o ser vivo não compreende sua integridade dentro do todo completo, nesta vida humana, a qual é abençoada com consciência completa, ele não só perde mais uma oportunidade, como também é lançado de novo ao ciclo evolutivo devido à lei da natureza material. Por não sabermos que na natureza existe um arranjo completo para nossa manutenção, esforçamo-nos em utilizar os recursos da natureza para criarmos uma vida aparentemente completa, permeada em gozo dos sentidos. Como o ser vivo não pode desfrutar da vida materialista sem harmonizar-se com o todo completo, a enganosa vida de gozo dos sentidos é uma ilusão. A mão é uma unidade completa, apenas enquanto fizer parte de todo o corpo. Separada do corpo, a mão pode parecer real, mas carece de todas as suas potências. De modo semelhante, os seres vivos são partes integrantes do todo completo. E se são separados do todo completo, a plenitude ilusória não pode satisfazê-los completamente. A plenitude da vida humana só pode ser entendida se alguém se ocupa em serviço ao todo completo. Todos os serviços nesse mundo, sejam eles sociais, políticos, comunitários, mundiais e mesmo interplanetários, permanecerão incompletos enquanto não estiverem em harmonia com o todo completo. Quando tudo está em harmonia com o todo completo, as partes integrantes também se tornam completas em si mesmas.